Essa inscrição, tanto do princípio da dignidade da pessoa humana, quanto da prevalência dos direitos humanos, ela foi algo muito marcado quando da elaboração da Carta Constitucional de 1988. Ela é fruto não só de um pensamento político da época, do elaborador, legislador constituinte, mas também de uma série de reflexões que surgiram depois do pós-guerra. A grande maioria dos países ocidentais se dedicaram a pensar estratégias dentro da legislação de cada país, mecanismos legais de proteção do sujeito, do ser humano. Especialmente falando em termos das atrocidades que foram cometidas no período da Segunda Grande Guerra Mundial. Então surge esse princípio, que é um princípio basilar para a Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que significa pensar o sujeito, pensar a pessoa sob o aspecto de uma vida digna, que tem uma amplitude assim bastante peculiar. Não só pensar no seu direito à vida, mas a sua saúde, a sua possibilidade de emprego, de renda, de se ter um direito a um lazer, a fruição de bens culturais. Então, é um direito muito importante e que ele é muito utilizado e reforçado em outros documentos legais do país. A educação em direitos humanos, dentro da perspectiva que procura dialogar com o que é o cerne de um Estado democrático de direito, ela vai se basear nesse princípio da dignidade. Ou seja, eu não consigo, olhar para um sujeito que está no processo de educação, sem que a ele seja garantido todas essas liberdades, direitos fundamentais, emprego, a renda, a igualdade, enfim, direitos civis, políticos, que estão todos muito bem esclarecidos dentro da Constituição. Tanto é verdade que o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos humanos eles vão reverberar em várias normas das políticas educacionais, como, por exemplo, na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Depois, em 2007, a gente tem a construção do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, e esse Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos fala da dignidade, fala do fortalecimento e da prevalência dos direitos humanos, e é um princípio fundamental que, digamos, baliza todo o processo educacional. Em regra, muitas vezes, quem ingressa, mesmo na educação básica e depois vai para o ensino médio ou quer educação profissional ou vai para a universidade, ela vê a educação como um processo um pouco utilitarista. É importante para mim, porque eu, com o diploma de educação profissional, eu posso exercitar atividades como técnico, posso participar de ações, fazer estágios em empresas. Quando encontro acesso à educação superior, eu também posso galgar melhores salários. Tudo isso também é importante, e faz parte desse chamado da utilidade da educação superior. No entanto, me parece que o fundamento que está dentro da própria LDB, da própria Constituição Federal, quando pensou os níveis de educação no país e depois as políticas que foram fomentadas, penso, e o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos diz um pouco sobre isso, penso que a educação deve ser uma preparação para a vida. Não basta só pensar nesse desenvolvimento técnico do conhecimento, desenvolvimento pessoal do indivíduo, mas é importante que o espaço da educação ele seja também um lugar de formação política e de formação social. Então, quando a gente fala em pensar educação para a vida, a gente está pensando que também aquele sujeito que está no processo de construção, o educando, todos nós, como diria Paulo Freire, somos sujeitos aprendentes, docentes, estudantes, mas falando especificamente do estudante que está inserido na universidade ou mesmo na educação básica, ele também está se
sendo produzido como um sujeito para participar das tomadas de decisão da sociedade. No campo da educação, né, a grande maioria das políticas públicas que surgem, sejam de inclusão, sejam políticas de ingresso, sejam políticas de ações afirmativas, sejam políticas de alteração, de inserção, por exemplo, da extensão nos currículos dos cursos, elas vêm por meio de legislação, ou seja, elas estão diretamente amparadas no suporte legislativo. Então, todo o regulamento da educação brasileira está baseado numa lei, né, que é a Lei de Diretrizes Básicas, que já sofreu algumas alterações, mas que ainda é a lei mais importante que organiza o sistema educativo brasileiro. Os planos nacionais de educação, né, que são projetos para períodos de 10 anos, eles, embora, né, não sejam leis próprias, eles também são frutos de um debate aprofundado. Ou seja, há uma imbricação, uma comunicação muito significativa entre o direito e a educação. Primeiramente, como uma forma de regular, de regulação, né? O direito e a legislação regulam, né, os critérios, por exemplo, de qualidade, de necessidade, de exigibilidade para os sistemas educativos, estabelecendo, por exemplo, no caso da educação básica, até que série que existe a universalização, na educação superior, né, os períodos de ingresso, as formas de acesso, enfim, então a legislação, que é uma das marcas mais importantes do direito, ela está muito presente nas políticas, porque as políticas são construídas a partir dessa legislação. Tem muito a ver com a relação entre direitos humanos, democracia e com educação, ou seja, né, é como se uma não pudesse existir sem a outra, uma complementariedade. Então não existe sujeito autônomo, não existe uma capacidade do sujeito ser emancipado, ter uma posição crítica sobre aquilo que acontece na sociedade, sem que ele tenha garantidos esses direitos humanos. Então, por isso, os direitos humanos eles estão muito imbricados, eles estão muito correlacionados com a educação. E volto a dizer, não naquele aspecto absolutamente mais, né, que reconhecido como uma educação formal, mas com todos os processos educativos que nós passamos, desde casa, na família, até a escola, até a universidade, mas em outros espaços que também são espaços de construção de práticas, de vivências, de experiências, para que a gente possa se tornar um sujeito mais humano, mais solidário, mais fraterno e construir realmente uma sociedade mais democrática e justa socialmente.